E aí, falando até de paranormalidade, eu acredito até que, à medida em que a gente evoluir do ponto de vista moral, a gente vai ter as capacidades mentais ampliadas. E aí a gente vai ver eu acho que aí esse cheque vai ser pouco. Vai ficar pouco. Porque à medida que a gente começar a ampliar a nossa capacidade moral, a nossa capacidade filosófica, fraterna, de trabalhar em colaboração com os outros, as potências da nossa mente vão se liberando. E aí eu acredito que nós vamos ter expressões muito mais extraordinárias ou paranormais, que não vão ser mais paranormais, vão ser normais, não é? Porque a gente vai ter condições e mérito e condição moral de liberar essa potência. Eu acho que hoje a gente não tem uma expressão paranormal tão grande porque a gente quer ver a paranormalidade pela paranormalidade. Claro que não é o objetivo do checão, mas não dá para falar, por exemplo. Não dá para deixar de falar. Quando a gente quer testar, por exemplo, cara, eu quero fazer essa caneca se mover. Eu vou fazer essa caneca se mover, eu vou fazer essa caneca... Não, eu vou levar esse cheque hoje. Cara, eu tô pensando no cheque. Sim. Eu tô pensando no cheque. E tem um detalhe, eu tô num processo egoísta e, entre aspas, fútil. Porque aí vai me dar fama, eu vou ser famoso, chegou o cara que levou o cheque da galera do paranormal, porra, que louco, etc e tal. Então a minha telecinesia não vai funcionar. Agora, cara, se o Ale tiver uma puta de uma enxaqueca agora, no meio do programa, e eu olhar pra ele e falar, mas esse cara é tão gente boa, cara. Eu crio um vínculo afetivo, fraterno com ele. Ele falou, Ale, você se importa se eu impor a mão sobre você e te fizer um passe magnético? A probabilidade da dor de cabeça dele passar é muito maior. Porque a manifestação paranormal, ela é potencializada pelo esteio do afeto. Quando você tem afeto, você tem manifestações muito mais comuns. Então, qualquer centro espírita ou espiritualista que você vai, se tiver afeto verdadeiro, você tem expressões maravilhosas de paranormalidade, que não são reproduzíveis, porque o amor é espontâneo. Então, elas não levam o teu cheque ainda, mas um dia eu acho que elas vão levar. Então, mas isso aí, acho que isso reforça, então, o papel do cheque. Porque se ele tem esse poder inibidor de seduzir as faculdades egoístas humanas de um ser humano, logo, se esse ser humano supostamente tinha algum poder... Ele é anti-vaidade, esse cheque é anti-vaidade. Então, eu acho que é isso. Então, acho que nesse ponto até funciona, né? Não, eu acho, cara, se eu puder falar, ele é foda, a iniciativa é muito foda, e eu acho que é o tipo de coisa que a gente precisa ter hoje, né? O Círculo, que é a escola que eu acabei fundando depois dos documentários, né? Porque, cara, a gente entra numa vibe que você não consegue mais produzir campanha publicitária para uma empresa convencional. Você quer trabalhar com consciência. E a gente montou uma escola filosófica chamada Círculo. Legal, tem um filme, inclusive, com o Tom Hanks. Não foi bem aquela escola que a gente fundou. Sabe o que é? Você viu esse filme? Cara, eu vi, eu tinha um tesão. Meu sonho é ter uma sede daquele prédio, né? Igualzinho, tipo a Apple. O pior é isso, né? Você não sabe que a gente atende de demanda da Círculo Filmes, da Círculo Linhas no nosso atendimento ainda, porque tem uma marca de linhas de lã que chama Círculo. Então as vovozinhas às vezes vão lá perguntar pra gente se chegou a lã do tom tal, e a gente fala, do que a senhora tá falando, né? Pode falar pra ela, talvez a linha que você esteja procurando é uma está linha dentro de você. Boa. Tranquilo. Tem uma história do Chico Xavier que eu vi, eu não lembro, é antiga, que passou acho que no Fantástico, ou na Globo, alguma coisa que foi de grande impacto, que ele tava pra morrer, ou foi no SBT, sei lá. E aí veio um negócio luminoso que entrou no quarto dele e os médicos, vai morrer, só que o cara ficou bom. E o cara ficou bom. Então, o que foi atribuído isso? Você deve ter estudado esse caso. Pois é. Foi um extras não tem resposta. Não, a fotografia é autêntica, não tem qualquer tipo de alteração, até porque na época você não tinha um Photoshop tão popularizado. Isso aí, né? Você lembra, mas 2000?
Eu lembro, era tipo coisa de 2000, né? Aparecia assim uma espécie de, No hospital de raio. Era um raio que entrava pela janela, né? Um espectro assim luminoso, branco meio leitoso. Sim, já levava o checão esse. Nossa, esse levava com certeza. E o jornalista que fez, ele se surpreendeu, porque não houve, fisicamente falando, qualquer coisa. Tipo, a galera começou a especular que poderia ter sido um pássaro, e por conta da abertura do diafragma da câmera, ele ter ficado borrado, etc e tal, mas passou por peritos e foi constatado que não era. Não era um pássaro ou uma atividade do tipo, né? Em torno de Chico Xavier você tem sempre mistérios bem curiosos, sabe? Eu lembro de uma história muito boa. O Geraldo me contava muitas histórias boas. Aliás, sugeri para vocês trazerem o Geraldinho aqui. Já tá convidado, já. Tragam o Geraldinho aqui, porque Edu, vocês vão ver o prazer que é. Vou deixar o contato dele para vocês. Deixa com o Edu que ele já... Porque o cara era assim... Eu bebi muito dessa fonte, então eu recomendo. Eu lembro da história do multimídia, que eu adorei, né? A gente tem uma ideia de que mediunidade é uma coisa assim, fora da caixa, uma coisa tipo, para ser médium ou para ter mediunidade, de repente tem que abrir aqui uma luz, o olho do cara tem que ficar meio branco, ele tem que ficar meio estranho, e um coro de anjos vai cantar e vai chegar uma mensagem de outra dimensão. A naturalidade com que o Chico fazia isso era impressionante. Essa história do início dos anos 80. Diz que estavam conversando, todo final de reunião, o Chico chamava algumas pessoas para comer um bolo, uma fatia de bolo, um cafezinho, né? Aquela coisa em casa. E conversavam e discutiam e etc e tal. Diz que numa ocasião dessas, ele dá uma parada assim e fica olhando assim, né? Meio que pensando na morte da bezerra, né? No caso do Chico Xavier, acho que ele devia estar vendo a própria bezerra, né? Tava lá e começa a olhar e tal, e de repente volta assim, fala assim, ele vira pro Geraldo e fala assim, ô Geraldo, me diga uma coisa, o que é multimídia? O Geraldo falou, multimídia, cara, início da década de 80, ele falou, multimídia, Chico, cara, não faço a menor ideia, mas seja lá o que for mídia, deve ser várias delas, né? Imagina, década de 80. Foi curioso, porque tem um espírito aqui me dizendo que no futuro o evangelho vai ser propagado por multimídia, né? E aquilo ficou, quer dizer, ninguém sabia o que era mídia na época, que dirá multimídia. Mas eu acho que o que chama atenção nessa história é a naturalidade, né? Tipo a galera que está, por exemplo, no chat ou que está em casa. Quantas vezes a gente tem lampejos de ideias que a gente nunca pensou? Quantas vezes, por exemplo, a gente dorme com um problema e acorda com a solução, com uma ideia que a gente não tinha pensado? Ou, muito melhor, quantas vezes a gente dorme com uma questão aberta, uma situação aberta, sonha, tem um encontro no sonho a pessoa explica como a gente vai resolver aquilo, e quando a gente acorda, a gente está com a solução. Quantas vezes isso acontece? Eu não sei se isso cabe como paranormal experience, porque para mim, com toda a galera que a gente entra em contato, né, tem contato com o círculo e os alunos, a gente vê que isso é extremamente comum, é normal. O próprio cara que criou o anel benzêmico, por exemplo, que é aquela estrutura molecular que está presente em 90% dos antibióticos hoje, o cara estava 48 horas trabalhando sem parar, tentando formular a estrutura daquela molécula, quando ele cai de exaustão sobre o trabalho e sonha com uma cobra mordendo o próprio rabo, formando um círculo. O cara acorda, tem um puta de um lampejo, desenha a molécula que está presente em 90% dos antibióticos. E você fala assim, porra, num sonho? Foi uma coisa assim, né? Então, eu olho para essas experiências de Chico Xavier e falo, cara, Chico veio para normalizar o que é paranormal. Ele veio para dizer assim, cara, isso aqui não é paranormal, isso aqui tem que ser normal. Vocês têm que fazer isto aqui. Vocês têm que dar atenção para a intuição, para os impulsos que vocês têm, porque vocês vão produzir coisas extraordinárias. E eu já quero te oferecer um cheque de 100 mil reais, porque você disse aqui, eu não sou médium e não pretendo ser. Cara, um cara que está botando a cara num programa como esse para fazer esse tipo de história, se vocês podem até não se considerar médium, mas vocês vão ter que me provar que vocês pensaram sozinhos na estrutura desse programa, e vocês vão ter que me provar que não houve uma egrégora de seres e humanidades multidimensionais falando,
cara, faça um troço bem feito, porque tá na hora da gente falar desse assunto com seriedade. 100 mil reais, ofereço. Olha só. Pix direto na conta, tá? Essa sua questão dá pra provar. Provar o quê? Provar se houve realmente uma interferência do mundo astral, paranormal, uma egrégora. Na montagem desse programa, Dá no pra, brainstorm. tem como provar. Você tem como provar que não houve? Eu tenho como provar, não agora. Eu tenho como provar que se houve ou não. Como? É simples. Daqui 6 meses, se o programa estiver vivo ainda, explodido no Brasil, aí teve. Se não, aí acabou, vai estar eu e o guru lá na sarjeta, na calçada, lá no meio do lixo, no limbo, entendeu? Aí os espíritos aí não deram muita não deram força, muita ajuda, não.